Bom, bora lá. Então, continuando. Aí a gente tem 3 tipos, né? Com base nisso que eu falei pra vocês, a gente tem 3, não é 3 tipos, mas são as 3 fases da inteligência artificial. Essa parte aqui é uma parte bem interessante para vocês entenderem o momento que a gente está das inteligências artificiais. A gente tem a ANI, né? Que basicamente a inteligência artificial, traduzindo aqui, estreita, que é exatamente onde a gente está. Por mais que pareça que o ChatGPT ele é incrível e ele resolve todos os problemas, isso não é uma verdade. A gente tem a AGI, que é a inteligência artificial geral, ok? E por fim, a gente tem a super inteligência artificial. Essas são as fases da inteligência artificial. A que nós estamos hoje no mundo é essa daqui. Há alguns que falam que a gente já tem isso daqui funcionando, mas ainda não soltaram. Mas eu vou explicar a diferença. Basicamente, por que nós estamos nessa fase da inteligência artificial estreita, ou também chamada de inteligência artificial fraca? Porque as inteligências artificiais que a gente tem, elas são treinadas para fazer tarefas específicas. Como, por exemplo, o ChatGPT cada vez mais está lançando uma nova tarefa. Mas são aquelas tarefas pelo qual ele foi treinado, né? Por exemplo, eu quero que ele crie um texto, ele vai criar texto. Eu quero que ele crie uma imagem, ele vai fazer criar imagem. Eu quero que ele crie, sei lá, um vídeo pra mim, lá usando o Sora. Ele vai criar um vídeo, mas nada mais além disso. Então ele não tem capacidade de aprender novas coisas, tá? É diferente do que o ser humano faz. Qual que é a diferença do ANI pro AGI? A AGI, ela é aquela IA que vai ter condições de aprender coisas novas como o ser humano aprende. O ser humano aprende coisas novas. E basicamente, utilizando todas as formas que o ser humano tem capacidade de utilizar. Então, vão ser IAs que vão ter capacidade de fazer tarefas e aprender novos tipos de tarefas sem ser treinadas para isso. Vale lembrar que o ChatGPT, por exemplo, gente, para treinar cada modelo do ChatGPT é gasto mais de $500 bilhão. Vocês têm noção disso? $500 bilhão para treinar. Por quê? Porque antes dele saber, você tem que criar essas redes neurais. Você tem que pegar toda a internet e passar bilhões de vezes dentro do servidor para ele ficar criando conexões. Aí ele vai aumentando e vai criando notas ali, depois a gente vai entender como funciona. Então, é muito caro treinar esses modelos, né? E aí, quando a gente fala da AGI, a gente está falando de uma IA que vai ter capacidade de fazer isso daqui sozinha. Esse autotreinamento, sem ter que vir o ChatGPT e treinar ela ali. É uma tecnologia que sozinha ela consegue se retreinar e aprender novas coisas. E depois, por fim, a super inteligência artificial. Na prática, por que tem essas 3 categorias? Porque a inteligência artificial estreita ainda não conseguiu superar o ser humano. A AGI é quando a IA conseguir se igualar ao ser humano e fazer tudo que um ser humano faz. E depois, por fim, a ASI, que é a super inteligência artificial, que vai superar os seres humanos, e é dessa daqui que a gente tem que ter medo, né? Porque a hora que ela superar, pode ser que ela fale, a parte mais fraca do mundo é o ser humano, a gente precisa eliminá-lo. Beleza. Aí avançando, a gente entra aqui agora em uma era de aprendizado, né? E o momento que nós estamos dentro dessa evolução é muito importante a gente entender. A gente fez aqui a gente sabe agora que a gente está na época da estreita, mas tem um estudo aqui que fala sobre as 6 fases e os benefícios da inteligência artificial apresentados dentro das empresas. Quais são as fases que a gente tem aqui? A primeira fase é o ceticismo e a hesitação. O que é? Quando a gente começou a falar de ChatGPT, tipo assim, todo mundo, inteligência artificial, beleza, eu não quero usar não. Eu não preciso disso. Quantas pessoas a gente não vê se opondo assim, né? Não, eu não quero usar isso no meu trabalho. Eu não quero, eu faço melhor. Eu não quero saber que tem uma inteligência artificial do outro lado, né? Depois começa as exposições iniciais, que é onde a gente começa a ter as primeiras pessoas que falam assim, nossa, você já usou isso aqui? Você viu isso daqui? Aí você começa a surgir os gatos pingados ali que estão usando. A terceira fase é a experimentação e teste, que é onde as pessoas começam a falar, deixa eu ver como isso daqui funciona. Que legal. E aí depois elas começam a realizar ali as aplicações práticas. A gente tá aqui, entre a terceira fase e a quarta fase aqui no Brasil. Estamos migrando aqui de uma fase para outra, mas rapidamente a gente já vai chegar nessa daqui, que é a adoção e integração, que é aquele momento onde que todas as pessoas ali, exceto os resistores, que é aquelas pessoas, os seus avós lá que falam, não, eu não vou usar, eu quero ficar aqui no sítio mesmo, eu não quero saber de inteligência artificial e tal. Exceto essas pessoas, todo mundo vai estar usando IA. E depois a gente tem a evolução e aprendizado, onde a gente basicamente vai estar ali dentro de todas as equipes vão ter aprendizado com IA. Esse daqui é um estudo da Prompt.mba. E também teve um outro estudo aqui da Microsoft, né, que chama Empresa de Fronteiras, né, Firmes, né? O que é a empresa de fronteira? Empresa de fronteira é aquela empresa que passou uma fronteira assim, que a partir daqui ela tem acesso a um território que as outras não têm. Essa que é a alusão do front firme. A empresa que aplica IA dentro dos seus processos, ela cruza uma linha que as outras empresas que não aplicaram ainda não cruzaram. Elas não estão mais no mesmo nível de competitividade. Mudou o patamar. Então, como que esse estudo ele fala sobre 3 fases da implementação da inteligência artificial? A primeira, todo ser humano, todo profissional vai ter um assistente. Ou seja, você vai estar controlando, treinando um agente que vai poder te ajudar em tarefas do dia a dia. Isso já é plenamente possível de fazer. A segunda fase que a gente tem são as equipes de humanos e agentes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui das tarefas aqui que eu já fiz muito na vida aqui de criação de produtos digitais. Enquanto eu estiver ali como cara de negócio pensando no produto, falando uma ideia dentro de uma reunião, eu vou convidar um agente que é um agente de design, que conforme eu tô falando, ele tá escutando tudo que a gente tá falando e aí no final da reunião ele entrega um protótipo pra gente. Você já imaginou que incrível isso? Essa é a segunda fase, que são os agentes e os humanos compartilhando
cargos dentro de empresa. Né? A gente vai ter pessoas que são cargos que são feitos por agentes, cargos que são feitos por humanos. E por fim, é o humano liderando, olha só, não é substituindo o humano, é o humano liderando os agentes. Essa é a aposta aqui desse estudo da Microsoft, ok? E aí eu pergunto para vocês, o que é mais produtivo? A gente precisa ser um resistor ou precisa adaptar, né, o conhecimento? O que é mais fácil aqui nessas duas imagens aqui? É eu parafusar na mão ou eu usar uma parafusadeira? Basicamente, esse é a mesma ilustração que a gente faz para falar sobre a aplicação ou não de IA no nosso dia a dia. E aí, o que a IA realmente deve fazer por nós? Várias tarefas no dia a dia. Ela pode escrever e-mails, escrever posts para mídias sociais e criativos, escrever artigos completos, aprender mais sobre variados assuntos com rapidez que a gente não ia conseguir aprender, automatizar alertas, lembretes, resumir e traduzir textos, ter novas ideias inovadoras, resolver problemas com eficiência, programar aplicações, conversar sobre temas gerais, criar materiais diversos, desenvolver estratégias de negócio, analisar dados e analisar contratos. Todas essas coisas a inteligência artificial pode fazer pela gente. E aí, dando um exemplo aqui, né? O ser humano fica com toda a parte de refinar a ideia, de garantir a coerência e tudo mais. E a IA pode sugerir os textos, as variações, as mensagens que você vai colocar nas suas jornadas digitais, pode gerar testes para você executar, criar imagens, ícones, wireframes, e você fica apenas validando junto com os outros envolvidos, que são os stakeholders. E aí, por fim, a gente fala aqui agora, para finalizar, de inteligência artificial e horizontal e inteligência artificial vertical, né? O que é isso, tá? Doideira, né? Mas a inteligência horizontal nada mais são do que soluções generalistas, né? O ChatGPT, por exemplo, é uma solução generalista, ele responde de tudo que você quiser falar com ele. Porém, tem como você transformar o ChatGPT em IA vertical, que é quando você ensina tarefas específicas, deixa ele muito hábil para responder tarefas específicas, e aí ele sai da horizontalidade atendendo tudo que é tipo de informação, e ele fica especialista em um contexto. Isso é uma IA vertical, beleza? Fechou. Aí a gente finaliza aqui com o conceito de AI First, né? O que é o AI First? É basicamente você não fazer as coisas e depois aplicar a inteligência artificial. Ou tomar decisões que já foram previamente iniciadas em um segundo momento com IA. Significa que tudo que você vai fazer agora nos seus planos tem que ter a IA, tá? Então, é uma nova carreira que eu quero planejar, é um movimento, é uma nova tarefa, é um novo negócio, é uma viagem que eu quero fazer, é um planejamento da minha vida. Eu tenho que pensar como que eu incluo a IA. A IA vem primeiro nesse sentido. Ou seja, ela não tem que vir em segundo momento. Aplicar, ela tem que estar presente ali no nosso dia a dia, beleza? Agora a gente vai para a fase de mão na massa, né? Então nessa fase aqui de mão na massa, não vamos abrir pizzas, nós vamos literalmente agora começar a colocar a mão na massa aqui rapidinho.